Esse é o cálculo 4 recap, aula 15 sobre a integral de Fourier. Então a gente já conhece o conceito de série de Fourier. Agora a gente vai tentar aplicar esse conceito de série de Fourier para uma função que não seja periódica. É fundamental, né, na definição da série de Fourier que você tente aplicar ela numa função que é periódica, uma função ou definida no intervalo de menos L até L ou de 0 até L, ou se a função for definida na reta toda, que ela se repita nesse mesmo intervalo. Então, como que a gente pode fazer para tentar aplicar a série de Fourier para uma função que não é periódica? Então, o nosso ponto de partida vai ser tomar uma função absolutamente integrável. Por absolutamente integrável, né, a gente quer dizer onde a integral de menos infinito até zero do módulo da função mais a integral de zero até infinito do módulo da função existem, né? Esses dois valores existem e são finitos, ou equivalentemente a soma deles existe e é finita. Para tentar representar f através de uma série de Fourier, então em vez de olhar para essa função diretamente, eu vou tomar uma restrição dela no intervalo de menos L até L e vou estender ela periodicamente. Então vou fazer um recorte na função e vou fazer cópias periódicas sobre toda a reta. Então isso vai me dar uma nova função que eu vou chamar de f tilde, que ela é igual a f no intervalo de menos L até L e repete periodicamente depois disso. Então aqui a gente tem alguma ilustração, por exemplo, se a função f de x for a função que vale seno de x que multiplica a exponencial de e na menos 0,5x, a gente vai ter essa pequena deformação e a função valendo quase zero na maior parte do plano. Vamos aproximar um pouco. O que a gente faz com f tilde é tomar um recorte dessa função, aqui no caso eu fiz um recorte de menos 5 até 5 e fiz cópias da função. Deveriam ter mais aqui, mas por limitação computacional, para isso aqui rodar mais rápido, eu só fiz 3 cópias, mas deveria ser a reta toda cheia de cópias disso aqui. Isso me dá uma aproximação para a função. No caso bem ruim, né? No intervalo de menos 5 até 5 a aproximação é precisa, mas depois disso eu tenho um erro significativo. Uma maneira de tentar consertar esse erro seria tomar um intervalo de menos L até L maior. Então aqui, por exemplo, a gente toma uma cópia da função de menos 10 até 10 e depois, né, faz cópias de intervalos de menos 10 até 10 para melhorar ainda mais essa função. Essa aproximação eu poderia, né, copiar a função original de menos 20 até 20 e fazer cópias periódicas depois disso. Então a gente vai tentar aplicar o conceito da série de Fourier nessa função f tilde e depois tomar o limite quando esse L vai para o infinito, esperando assim ter uma representação para a função original f. Então, se for possível representar essa f tilde através de uma série de Fourier, a série de Fourier dela é A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de nπ sobre Lx mais Bn seno de nπ sobre Lx. E eu vou escrever aqui as expressões que a gente tem para os coeficientes. Vou escrevê-las dentro dessa fórmula. Então A0 é 1 sobre 2L, integral de menos L até L, de f de v dv. Eu estou usando uma outra variável aqui, em vez de usar a variável x, para não confundir com o x, que é variável dentro do somatório, e o x, que é a variável de integração interna do AN e do BN. A gente tem que esse somatório se torna o somatório de 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de v, cosseno de nπ sobre LV, dv, multiplica o cosseno de nπ sobre Lx, mais o termo equivalente aqui para o seno. E agora, o que a gente pretende fazer é tomar o limite quando L vai para infinito. Na forma que isso daqui se apresenta, é difícil de enxergar o que acontece quando L vai para infinito. Eu tenho fatores conflitantes aqui.
né? Eu tenho uma integral que está aumentando o domínio, eu tenho esse 1 sobre L dividindo, e eu tenho essa variável dentro do cosseno. É difícil saber o que vai acontecer aqui. Então, para entender isso, a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou denotar por Wn esse valor aqui, nπ dividido por L. De modo que a constante que aparece multiplicando o x ou o v dentro do cosseno passa a ser o Wn. Essa diferença de Wn, o operador de diferença aplicado na sequência Wn, que é por definição, a saber, Wn mais 1 menos Wn, ou seja, quanto o próximo modifica do interior, isso é uma constante, é π dividido por L. Se eu fazer n mais 1 aqui, e fizer o cara com n subtrair, vai sobrar π sobre L. Então aquela expressão lá da f tilde, eu não vou mexer no termo que representava o A0, mas os outros termos eu tinha 1 sobre L aqui. Agora percebe que 1 sobre L, se eu multiplicar e dividir por π, vai me dar o delta Wn, e 1 sobre π, vai aparecer multiplicando. Então eu troco o 1 sobre L por isso. A gente passa a ter o cosseno de Wnv, cosseno de Wnx, né? E da mesma forma aqui no seno. Quando a gente fizer o L tender a infinito, nessa expressão, então a gente vai ter, o que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui vai tender a zero, esse cara vai deixar de existir. Porque essa integral é finita, porque eu assumi que a função era absolutamente integrável. Se essa integral é finita, quando eu multiplicar ela por 1 sobre 2L, a gente obtém o zero, porque L está indo para infinito e 1 sobre 2L vai para zero. Já que nesse somatório, né, o que vai acontecer com ele? Esse é um cálculo um pouco informal, mas ó, a gente tem a soma de n igual a 1 até o infinito. É informal no sentido que que eu espero que ocorra isso, tá? Não é uma demonstração matemática de que isso de fato ocorre, mas é uma boa intuição do porquê a gente poderia fazer isso. Então olha só, esse delta Wn, quando o L vai para infinito, o delta Wn vai para zero. Então eu tenho esse termo indo para zero, que multiplica essa integral, e eu estou fazendo uma soma de infinitos termos com aquele delta Wn multiplicando cada um deles. Então isso, na verdade, é o tipo de soma que aparece numa soma de Riemann. Eu tenho uma expressão que depende da variável Wn, né? Eu estou fazendo uma partição da minha reta toda, e estou somando a cada n o valor da função naquele ponto, multiplicado pelo Δx, o delta Wn. Então, ao fazer o L tendendo ao infinito, eu espero que esse cara de fora se torne uma integral de 0 até infinito nessa outra variável, nessa variável w. Por isso a gente ganha a integral de 0 até infinito de 1 sobre π, da integral de menos infinito até infinito de f de v, cosseno de wv dv, vezes o cosseno de wx de w, e o termo equivalente aqui para o seno, né? Dentro dessa mesma integral de fora aqui, que é em relação a w. Essas contas que estão dando uma motivação para a gente de como calcular, elas não são uma demonstração formal, né? Contudo, tem um teorema que põe condições claras para isso, que eu não vou demonstrar aqui no vídeo, que ele diz que uma função da reta toda nela mesma, né, de R em R, né, uma função real da reta toda, que é contínua por intervalos, que possui derivadas à esquerda e à direita em cada ponto. Isso é condição parecida com a condição pré-existência da série de Fourier. E que, além disso, ela seja absolutamente integrável, né, que dê para integrar ela na reta toda. Para isso, a função tem que cair para zero rápido o suficiente, quando x tende a mais ou menos infinito. Uma função dessa forma pode ser representada por uma integral de Fourier. Então, o que o teorema diz é que eu posso escrever a f como uma integral de algum coeficiente que depende de w vezes o cosseno, mais um coeficiente de w vezes o seno.
onde esses coeficientes são aquelas fórmulas que a gente chegou, aquelas expressões que a gente chegou no final do cálculo anterior. O A de W é 1 sobre π, a integral de menos infinito até infinito de f de v cosseno de WV dv, e o B de W é o equivalente para o seno. Veja só que interessante isso. Mesmo que eu tenha uma função que tenha descontinuidades ou que tenha algum tipo de problema, eu posso representar ela como uma integral de cossenos e senos. Cossenos e senos são funções muito fáceis de trabalhar. Então a gente lida muito bem, a gente deriva muito facilmente, a gente integra. Tem muitas propriedades, o cosseno e seno, que são desejáveis para você escrever uma função usando essas propriedades. No exemplo aqui a gente tem a função que é igual ao módulo de x, se o módulo de x for menor do que 1, e 0 se o módulo de x for maior do que 1. Então, para essa função, a gente poderia calcular que o A de W, então utilizar a expressão que a gente deduziu para calcular o A de W. E realizando essa conta, isso dá 2 sobre π vezes o cosseno de W mais W seno de W menos 1 dividido por W ao quadrado. Se eu fizer o cálculo por B de W, isso dá 0, de modo que eu posso escrever essa função f de x como 2 sobre π vezes a integral de 0 até infinito do cosseno de W mais W seno de W menos 1 dividido por W ao quadrado, que multiplica o cosseno de WX dW. A gente tem uma representação gráfica da função. A função que vale o módulo de x de menos 1 até 1 é esse cara aqui. Então ela vale menos x de menos 1 até 0, vale x de 0 até 1, e 0 antes do menos 1 e 0 depois do 1. Se eu fizer aquela integral que era de 0 até infinito, lá da representação da f, se eu fizer a integral de 0 até 5, eu vou obter essa curva aqui, que aproxima grosseiramente a função original. Então seria uma tentativa de representar essa função através de senos e cossenos. Agora, se em vez de integrar de 0 até 5, eu passar a integrar de 0 até 20, o que eu espero que ocorra é que a minha aproximação fique cada vez melhor. E é isso que a gente percebe no gráfico. Agora a curva azul é a integral de 0 até 20, que a gente calculou. Essa função já se aproxima muito melhor da função original. E eu tenho aqui um terceiro gráfico ainda da função da integral de 0 até 30, que na verdade já fica difícil de perceber alguma mudança da integral de 0 até 20. Então as funções começam a se aproximar e ficam bem próximas da função original a partir daquele ponto. Está aí o gráfico da integral de 0 até 30, muito parecido com o anterior. Essa é a principal motivação para fazer integral de Fourier e a transformada de Fourier, que a gente vai ver que é só uma outra maneira de escrever essas coisas, é você tentar representar uma função de uma maneira que seja mais adequada para você trabalhar. Para os casos particulares da função separ, a integral de Fourier dela só vai ter o termo A de W cosseno de W. Aquele B de W seno de W vai deixar de existir. Por quê? Porque o B de W é a integral da f vezes um seno. Então é uma integral no intervalo simétrico de uma função par, da f, no caso, que a gente está assumindo que ela é par, vezes uma função ímpar, que é o seno. Isso dá uma função ímpar, e uma função ímpar integrada no intervalo simétrico ao redor da origem dá 0. E da mesma forma, o A de W, que deveria ser a integral de menos infinito até mais infinito, de 1 sobre π, ele acaba sendo duas vezes esse valor integrando apenas de 0 até infinito. Por quê? Porque eu estou integrando uma função par, e integrar ela de 0 até infinito dá o mesmo valor do que integrar ela de menos infinito até 0. De maneira análoga, se a função f for ímpar, a integral de Fourier dela só vai ter o termo b de w seno de w,
E o b de w vai ser 2 sobre π vezes a integral de 0 até infinito de f de v seno de wv dv. E o porquê de fazer essa distinção? A gente quer fazer essa distinção porque a integral de Fourier está definida para funções da reta toda, funções de R em R, esse foi o ponto de partida. A gente pode utilizar esse caso particular das funções pares e ímpares para funções que estejam definidas só de 0 até infinito. Então, uma função definida de 0 até infinito, eu posso decidir tomar a extensão par ou a extensão ímpar dela e calcular a representação de Fourier daquela função. E a gente vai ver mais à frente que algumas aplicações exigem que a gente tome essas integrais de Fourier de cossenos ou de senos, né? A integral de Fourier da função par só depende de cossenos e a integral de Fourier da função ímpar só depende de senos. Essa seção foi baseada no capítulo 11 do volume 2 do Matemática Superior para Engenharia, do Kreisig.